Os sonhos são um instrumento pelo qual aquilo que está dentro de nós, de forma latente, a nossa força, consiga se concretizar, consiga se exteriorizar. Embora não pareça, todos nós já realizamos muitos sonhos na nossa vida. É só voltar um pouquinho na nossa história e perceber a nossa trajetória. Porém, alguns dos sonhos que nós temos, muitas vezes, ficam apenas na nossa mente, apenas no papel, e não conseguem ser colocados em prática. Seja por um motivo ou outro, muitas vezes iniciar um relacionamento, iniciar uma nova amizade, mudar de emprego, iniciar um empreendimento, buscar a criação de um produto novo. Inúmeros são os sonhos que nós temos na nossa vida, mas aparentemente parece que existe uma força que faz com que nós consigamos ou não atingir cada um deles. Muitas pessoas acreditam que os sonhos só se realizam quando nós temos fatores técnicos para nos auxiliar, recursos financeiros, ferramentas. Porém, por mais recursos financeiros que tenhamos, por mais técnicas e por mais ferramentas, por trás de tudo isso, sempre há um indivíduo, sempre há o protagonista, que sou eu, que é você, que é cada um, que é dono da sua história, é protagonista da sua história. E sem esta pessoa, não adianta ter técnica, ter ferramentas e ter recursos. É sobre isso que nós vamos conversar um pouco, durante a tarde de hoje. Alguns motivos nos fazem desistir dos nossos sonhos, ou nos fazem não conseguir colocar os nossos sonhos em prática, e nós ficamos adiando e procrastinando a decisão de colocar as nossas metas em ação. Eu selecionei aqui 3 motivos, que não são os únicos, mas que, pela minha leitura, são os motivos que atualmente levam muitas pessoas a não conseguirem realizar os seus objetivos. O primeiro deles é exatamente a procrastinação. É um termo da moda, muitas pessoas têm falado sobre isso. Mas o que é a procrastinação? Depois eu faço, depois eu vejo, depois eu estudo, depois eu corro atrás. Depois. Sobretudo em um mundo cada vez mais conectado, cada vez mais globalizado, quando nós estamos com todas as informações na palma da nossa mão, muitas vezes é difícil manter o foco naquilo que é necessário. É difícil manter o foco no estudo, é difícil manter o foco nos objetivos que nós desejamos concretizar. Quem de nós já passou pela experiência de ficar querendo saber que horas são, e aí você pega o seu celular, e ao invés de só olhar as horas, você desbloqueia. E aí não tem nenhuma mensagem para você no WhatsApp, mas você vai lá olhar os status de todos os amigos. E aí você resolve abrir o YouTube, ou o Instagram, ou o Facebook, ou o Twitter, e de repente você perdeu meia hora mexendo no celular, você bloqueia ele novamente, você para e se pergunta, que horas são? Nossa, eu peguei o celular para fazer isso, e essa meia hora se passou simplesmente e você não percebeu. Isso é procrastinação, é muitas vezes não colocar o foco no momento em que nós precisamos na atividade que nós estamos realizando. O segundo, que eu elenquei, é o medo. Todos somos repletos de medo de inúmeros fatores, medo de errar, medo de fracassar, medo do que as pessoas vão falar daquilo que nós estamos fazendo, medo de não conseguir. O medo, pessoal, é algo inerente à natureza humana. Todas as pessoas sentem medo em situações que são desafiadas, em situações que são diferentes daquilo que elas estão acostumadas. E muitas vezes as pessoas erroneamente pensam que os grandes líderes, que os grandes vencedores não têm medo. Nossa, que pessoa destemida, chegou até lá. Mas aquela pessoa também teve medo, porque todos nós temos medo. O que nós não podemos fazer é deixar o medo ser o protagonista da nossa vida. Devemos sim colocar o medo no lugar. E aí, quando nós decidimos, tomamos a decisão, o medo faz parte da nossa caminhada, mas ele não dita mais aquilo que nós vamos fazer. Nós próprios decidimos e o medo continua existindo conosco. Então a coragem não é a ausência de medo, mas a coragem é sim avançar, mesmo que o medo esteja presente. E o terceiro item que eu elenquei aqui é a falta de autoconfiança. Muitas vezes não nos sentimos capazes, não nos sentimos merecedores do sucesso, das vitórias, do êxito. O ex-tenista Gustavo Kuerten, o Guga, conta na sua autobiografia que depois que ele atingiu o número 1 do mundo, depois de vencer Pete Sampras e André Agassi no mesmo torneio, coisa que ninguém mais conseguiu, ele levantava todas as manhãs e ficava se perguntando se ele realmente era o melhor tenista do mundo. E ele comenta que nós, brasileiros, muitas vezes temos esse autodesprezo, não acreditamos no nosso potencial. Muitas vezes outras culturas estão mais acostumadas a se enxergarem como vencedores desde pequena idade. Então a falta de autoconfiança muitas vezes é aquilo que também nos impede de avançar rumo aos nossos objetivos. Aqui estão 3 tipos de dificuldades que surgem na nossa vida durante a nossa caminhada. E é importante também refletirmos a respeito da finalidade das dificuldades. Muitas vezes queremos fugir das dificuldades, mas as dificuldades são algo benéfico na nossa vida.
É por meio das dificuldades que nós conseguimos crescer degrau a degrau na nossa escalada de evolução, na nossa escalada de exteriorização da nossa capacidade. Eu tenho um filho de 3 meses que está sentado ali, bem bonitinho, e cada dia é uma descoberta nova que ele faz e é uma descoberta nova que nós fazemos em relação a ele. Ele tem muitas dificuldades na vida, que são inerentes à idade dele. Ele ainda não consegue falar, ele ainda não consegue nem engatinhar, ele não consegue andar. Mas a cada vitória que ele alcança na vida dele, a cada momento em que ele consegue fazer algo diferente, ele abre um sorriso muito grande e nós vibramos de alegria junto com ele. Por quê? Porque no momento em que nós conversamos com ele, ele tenta balbuciar algumas vogais e consegue perceber que nós estamos entendendo aquilo que ele está dizendo, ele fica feliz, porque ele está vencendo as dificuldades inerentes à idade dele. E eu me remeto à minha infância. O quanto eu queria sempre algum desafio, subir em uma árvore mais alta, jogar algum esporte que talvez eu não soubesse ainda. Todos nós, de certa forma, somos assim. Somos movidos a desafios. Só que em algum momento da nossa história, muitas vezes perdemos a noção de que a dificuldade é algo que vem nos ajudar. E começamos a achar que a dificuldade é um obstáculo que não consegue ser transposto. Então, esta visão a respeito da dificuldade é fundamental. Não no sentido de buscarmos dificuldades voluntariamente, deixe que elas venham ao natural. Mas quando surgir alguma dificuldade, que nós tenhamos a certeza de que aquilo que apareceu para nós, apareceu porque nós temos condições e capacidade de superá-las. E por meio da superação das dificuldades, nós vamos aprendendo a viver cada vez melhor a nossa vida. Eu saí de casa muito cedo. Quando eu terminei a 8ª série, no ano de 1999, meu pai me chamou para conversar. Ele disse assim: Luciano, eu quero te dar uma educação de qualidade, mas a nossa família não está em condições financeiras de investir em uma escola particular. Então, eu tenho 2 opções para você a partir do ano que vem. A primeira delas é você estudar em um seminário para se tornar padre. Meu pai nunca tinha falado aquilo para mim, eu fiquei pensando, mas por que será que ele quer que eu vire padre? E ele disse, você vai ter um estudo de qualidade e se você sentir que é a sua vocação, você pode tomar essa decisão. Depois eu fiquei sabendo. O meu bisavô, avô dele, sonhava em ter um neto padre. Mas meu pai e meus tios não quiseram ser, os primos deles também não. E aí o pai achou que talvez o bisneto pudesse atender a esse sonho do meu bisavô. E a segunda opção que ele me deu, ele me falou o seguinte, Luciano, existe uma opção que é você sair de casa e morar com seu irmão, que naquele momento morava a mais ou menos 250 quilômetros da cidade que meus pais moravam, lá no Rio Grande do Sul, fazer um curso técnico e estudar durante o dia. Com isso, você vai conseguir ganhar o seu dinheiro, vai conseguir um estudo de qualidade e pode se desenvolver profissionalmente. Como eu achei que eu não tinha vocação para padre, eu optei pela segunda opção. E no ano de 2000, então, com 14 anos, eu fui morar com o meu irmão, fazer o curso técnico em eletrotécnica e comecei a trabalhar no mercado profissional como estagiário e logo na sequência fui efetivado também. De lá para cá eu nunca deixei de trabalhar, desde os 14 anos. Só que o que nós não contávamos é que nesse mesmo ano de 2000, o meu irmão receberia uma proposta de emprego para sair do Rio Grande do Sul, onde ele estava, e vir morar em Curitiba. E aí eu fiquei sozinho, numa cidade desconhecida, apenas com os meus amigos da República, meus colegas de trabalho, meus amigos da escola, mas sem nenhum familiar. E a partir dali, nessa trajetória do curso técnico em eletrotécnica, eu me apaixonei pelo curso, me apaixonei pelo trabalho que eu realizava e decidi me tornar um engenheiro eletricista. Terminado o curso técnico, eu até iniciei uma faculdade particular, lá no interior do Rio Grande do Sul, mas com o salário que eu recebia, eu conseguia pagar somente metade da faculdade. Então, para que eu me formasse, eu ia levar mais de 10 anos, talvez 12 ou 15, porque engenharia nunca se sabe quando você vai se formar. Mas não tinha condições de continuar daquele jeito. Então, em 2004, eu decidi morar em Curitiba, em função de buscar novas oportunidades de estudo, de trabalho. Meu irmão também estava em Curitiba, e aí me recebeu, e eu iniciei uma trajetória aqui. Não tinha condições ainda de fazer engenharia, porque eu não tinha condições financeiras de pagar uma faculdade particular, e também não tinha condições de não trabalhar e fazer uma faculdade pública. Então, eu cursei o curso superior de Tecnologia em Automação Industrial, na UTFPR, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Mas o sonho, quando está dentro da gente, ele palpita. E depois que eu terminei as matérias do curso de tecnólogo, aquele sonho continuava palpitando dentro de mim, querendo que eu fosse engenheiro. E no ano de 2008, então, eu decidi me tornar engenheiro. Como? Eu não sabia. Mas o primeiro passo foi a decisão. E quando eu decidi me tornar engenheiro, a primeira coisa que eu fiz foi me matricular no cursinho pré-vestibular. Então, no segundo semestre de 2008, eu fiz 3 coisas. Eu estudei, trabalhei e continuei me dedicando às atividades voluntárias
em uma filosofia chamada Seichonoye, que é uma filosofia japonesa que eu participo desde criança. Eu não interrompi essa atividade voluntária para que eu continuasse me dedicando a esses 3 aspectos. Naquele momento, no segundo semestre de 2008, a Universidade Federal do Paraná abriu um curso de engenharia eletrônica à noite, que poderia ser a minha salvação. Não era o meu objetivo, porque eu queria cursar engenharia eletrotécnica, mas, se nada desse certo, talvez, passando do vestibular, eu poderia fazer esse curso noturno. E me matriculei neste curso e me matriculei também na UTF-PR, no curso de Engenharia Industrial Elétrica, com ênfase em eletrotécnica. Me dediquei bastante, rezei, meditei, estudei muito e, graças a esse empenho todo, felizmente, passei nos 2 vestibulares. O pessoal do meu trabalho sabia dessa luta que eu estava enfrentando e, no momento em que eles souberam que eu fui aprovado no vestibular, rasparam minha cabeça, fiquei lindo, né, sem cabelos, e meu chefe, vendo tudo aquilo, me chamou para conversar. E me perguntou: Luciano, qual das 2 faculdades você deseja fazer? E eu falei para ele: eu quero fazer engenharia elétrica da UTF-PR. Só que o curso tem aulas à tarde e à noite. E eu trabalho de manhã e de tarde, então não sei como fazer. Aí ele me deu uma das melhores notícias daquele ano. Ele disse: Luciano, como você vai fazer um curso correlato à área em que você trabalha, a nossa empresa tem uma política interna que pode flexibilizar os seus horários de trabalho. Você pode cumprir talvez as 40 horas, não no horário convencional, mas em horários diferenciados. Teria que cumprir as 40 horas, mas poderia flexibilizar. Então eu montei meu horário e ele ficou da seguinte forma: 4 dias da semana, eu entraria às 6 da manhã, sairia meio-dia, almoçaria rapidinho e começaria a aula 1 da tarde, na UTF-PR. Na outra tarde, no dia seguinte, no último dia, eu trabalharia até às 15 e aí depois iria para a aula. Com isso eu fazia 32 horas e sobravam 8 para fazer no sábado. Meu chefe olhou o horário e falou para mim: você tem certeza que você quer fazer dessa forma? Você não quer deixar algumas matérias para trás? E eu parei e pensei, disse: se eu deixar algumas matérias para trás, meu horário vai ser pior ainda depois. Falei: não, quero fazer todas elas. Ele falou: tudo bem, então tá. Assinou, passou para o superintendente olhou o papel e me chamou para conversar. E disse: Luciano, você tem noção da dificuldade que é um curso de engenharia? Eu falei: acho que tenho. Você tem certeza que você quer fazer isso? Eu falei: tenho. E ele disse: você não vai conseguir, é muito puxado, trabalhar 40 horas e fazer um curso praticamente integral. Eu falei: mas se o senhor autorizar, eu quero me dar esse desafio e buscar, correr atrás desse sonho. Ele falou: então tá, eu vou te autorizar. E assim começou a minha história na engenharia, no ano de 2009. Levantava às 6 da manhã, trabalhava, estudava e aí fazia todas essas coisas. Durante o curso, nesse início principalmente, para que eu não atrapalhasse ainda mais os horários das minhas aulas do meu trabalho, e para que eu fizesse valer a pena todo esse esforço, eu decidi não reprovar em nenhuma matéria da faculdade de engenharia. E o meu superintendente tinha razão. O curso realmente é difícil. Cálculo 1, de 46 alunos, apenas 12 passaram na primeira tentativa. E eu era um deles. E assim foi. Fui me esforçando bastante. Peguei férias 3 ou 4 vezes no final de semestre para estudar, para fazer trabalhos. O tempo foi passando, eu adiantei algumas matérias, peguei equivalências da outra faculdade que eu tinha, e no primeiro semestre de 2013, eu me formei em engenheiro eletricista pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 6 meses antes do tempo normal antes do tempo normal de curso, que é 5 anos. Eu fui o único da turma que conseguiu adiantar a formatura, e um dos poucos que trabalhava desde o início do curso. E da minha turma de origem, apenas 5 pessoas conseguiram concluir o curso em 5 anos. E essa experiência trouxe muitos valores para mim, porque várias outras vezes eu fui desafiado, eu disse: se eu conseguir fazer aquilo, com certeza eu consigo fazer isso também. Hoje eu trabalho como engenheiro eletricista, concursado em uma das maiores empresas do Paraná, e me sinto muito feliz, muito realizado profissionalmente também. Tudo isso porque alguns valores fizeram parte de toda essa caminhada, e é esses valores que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro deles, a importância da decisão. Se eu não tivesse decidido cursar, mesmo sem saber como, em 2008, se eu não tivesse entrado no cursinho, provavelmente hoje eu não seria engenheiro ainda. Se eu esperasse as condições externas favorecerem a minha vida, provavelmente eu ainda não seria um engenheiro, talvez não fosse nem um universitário. Quando nós tomamos a decisão, as coisas começam a acontecer. As pessoas gostam de colaborar. Colaboradores surgem para nos ajudar a concretizar os nossos objetivos. Então a decisão é fundamental. Por mais que nós não saibamos ainda como fazer, se nós temos algo dentro de nós dizendo: faça isso, tome a decisão e faça, porque com certeza as coisas vão acontecer. O segundo ponto é a disciplina. A disciplina é fundamental. Eu lembro que durante os 4 anos e meio de curso, eu participei de 2 churrascos. O churrasco dos calouros e o churrasco da formatura. Então a disciplina é isso.
A disciplina é você manter o foco naquilo que é necessário e muitas vezes abrir mão do resto. Abrir mão de coisas que não são tão necessárias para que você possa alcançar os seus objetivos. Então é um ponto muito importante para que nós consigamos o êxito na vida. E por fim, a resiliência. A resiliência também é um termo da moda, é um termo que muitas pessoas falam. Mas ele é realmente muito importante. Porque a resiliência faz com que você tire as lições das dificuldades, que você aprenda aquilo que as dificuldades vêm trazer para a sua vida e incorpore isso ao seu caráter. No momento que uma próxima dificuldade surgir, você está mais confiante para enfrentar aquela dificuldade e conseguir avançar cada vez mais rumo ao sucesso. Esses 3 valores que eu coloquei aqui, decisão, disciplina e resiliência, nos ajudam a combater aquelas limitações que eu coloquei antes. A decisão nos ajuda a enfrentar o medo. Quem já andou em uma montanha-russa sabe disso. Porque no momento que você entrou no carrinho e trancaram o carrinho, meu amigo, pode ter medo quanto for, mas você vai ter que ir. E é assim que funciona. Quando nós tomamos a decisão, com medo ou sem medo, vai. E aí nós começamos a superar o medo na nossa vida. A disciplina nos ajuda a eliminar ou reduzir muito a procrastinação. E com isso nós conseguimos alcançar os nossos objetivos. E por fim, a resiliência fortalece muito a nossa autoconfiança. Porque na medida que nós vamos enfrentando e superando os nossos desafios, nós vamos cada vez mais rapidamente alcançando o êxito rumo aos sonhos que nós buscamos para a nossa vida. Então, para encerrar, eu gostaria de dizer que a decisão de fazer acontecer está dentro de cada um de nós. Se a situação externa não está propícia ainda, crie você uma própria situação em que você consiga resolver aquilo que precisa ser resolvido. Não espere de fora. Quando nós assumimos a responsabilidade pela nossa vida, nós deixamos de esperar que as coisas aconteçam para então sermos protagonistas. Nós nos tornamos protagonistas desde já. Desejo que cada um de vocês coloque os seus sonhos, os seus ideais, as suas metas em prática e seja cada dia mais feliz. Porque com certeza, com muitas pessoas realizando os seus sonhos, a sociedade só tem a melhorar, as pessoas só têm a crescer e com certeza criaremos uma sociedade cada vez melhor. Agradeço imensamente pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.